Hoje nós vamos começar um capítulo importante da estrutura da matéria, da física moderna, que é a atomística. A atomística é uma parte que tenta estabelecer para a gente a constituição da matéria através, né, dos seus tijolos fundamentais, que são os átomos e as moléculas. Se você perguntar qual a descoberta científica nos últimos séculos que teve, de fato, o maior impacto possível em tudo, não tem dúvida que é a descoberta do átomo. É o convencimento de que a matéria ela é constituída de pequenos elementos que têm certas propriedades e a partir do qual nós somos capazes de entender as propriedades do todo que está ao nosso redor. Se eu quiser entender por que o ar tem essa característica, por que o tijolo tem essa característica, por que a planta tem aquela característica, e assim por diante, por que a água é viscosa, por que o leite é como é, e assim por diante. Se eu quiser responder essas perguntas, eu tenho que, obviamente, ir num grau de intimidade da matéria, que é a sua constituição fundamental, não é? E essa constituição fundamental é, obviamente, a atomística. A concepção de que tudo é constituído de átomo e que, através das propriedades dos átomos, nós somos capazes de trazer para o mundo macroscópico aquilo que a gente observa, né? Então, esta conexão do chamado micromundo para o chamado macromundo, esta conexão aqui, ela é extremamente importante, porque o homem começou a fazer observações do macro, aquilo que o seu olho é capaz de enxergar muito bem, aquilo que o seu olho é capaz de distinguir muito bem. Mas ele tem que entender aquilo, e ele não entende, né, se não for através de elementos mais fundamentais, através de leis mais básicas que estão, obviamente, no micromundo. Então, olhando o micromundo, a composição microscópica da matéria, eu tenho que, de alguma forma, chegar ao macromundo. E, obviamente, essa conexão aqui é o átomo. Eu acho que a atomística, ela faz esse papel, ela faz essa conexão, ela tenta convencer, né, de que nós podemos sim entender tudo aqui, se entendemos algumas partes, poucas daqui. Através do entendimento de alguns elementos químicos, que não são muitos, nós podemos entender milhões e milhões e milhões e milhões de milhares de propriedades do universo que está ao nosso redor. Então esse é o objetivo dessa parte do curso, é tentar resgatar um pouco a história como foi feito e evoluir um pouco mais na constituição atomística, porque isso é importante, porque na verdade toda a constituição atomística da matéria, ela foi elaborada sem que se visse um átomo, né? Hoje, com os instrumentos mais poderosos, nós somos capazes de enxergar um pouco melhor indivíduos como entidades atômicas, mas até recentemente isso não era possível. Até recentemente nós tínhamos que realmente criar um modelo e acreditar nessa constituição microscópica a partir das coisas macroscópicas que são observadas. Bom, a ideia do átomo, obviamente, é velha, muito mais velha do que a ciência moderna, né? Ela vem de tempos antigos, né? Então, já antigamente, o pessoal achava que você tinha que, de alguma forma, ter a base, o tijolo básico de tudo, para a partir dali compor o todo,
principalmente porque eles observavam determinadas coisas do tipo, puxa vida, parece que quando eu queimo a madeira, ela fica parecida com que quando eu tenho carvão normal, mineral. Então, eles sabiam que tinha alguma conexão entre seres vivos e minerais, quer dizer, essas coisas comuns, que são os átomos, obviamente, né? Quando eu queimo um pedaço de madeira, eu fico basicamente com átomos de carbono, independente da madeira que eu queimo. Isso que é a parte mais importante. Tanto faz eu queimar um eucalipto, como queimar um jacarandá, como queimar um caule de uma roseira, eu obtenho algo que é igual no final. Então, essas coisas todas têm constituintes comuns, que são os átomos de carbono que estão ali e tudo isso. Então, essas observações já levaram as pessoas, né, já levavam as pessoas a entenderem que tinha que ter realmente uma constituição única e que era necessário estabelecer o conceito de átomo. O conceito de átomo, na verdade, é uma evolução que vem da química, né? A química sempre tentou entender, converter coisas e foi observando, acumulando observações que permitiam tentar entender que realmente átomo era uma necessidade, átomos e moléculas eram uma necessidade para se explicar o mundo que estava ao redor. O conceito de mol foi a primeira versão, vamos dizer, da constituição atômica da matéria, né? Eles observaram que existia uma quantidade de matéria, né, que, para gases principalmente, que eles chamaram de mol, que sempre levava as mesmas propriedades dos gases. Então vocês tinham uma certa massa, que era característica do tipo do gás, que levava as mesmas condições de pressão, temperatura e volume, né? Então eles sabiam que um mol, que era uma certa quantidade mágica de massa, tinha alguma coisa em comum de gás para gás para gás. E hoje nós sabemos que isso significa que cada mol tem sempre o mesmo número de constituintes microscópicos, né? Mas era um conceito que apareceu e eles verificaram que o famoso volume molar, que era 22,4 litros, se eles pegavam determinada quantidade de massa de um gás ou de outro, que é o mol, sempre obedecia às mesmas condições de pressão, volume e temperatura. Então isso foi definido como mol, né? Um mol de qualquer gás tem massa diferente, mas tem as mesmas características macroscópicas para o gás. Então a ideia do mol já é uma ideia extremamente importante. Outra ideia extremamente importante que veio da química é a lei das proporções, né? Ou leis, né? O fato de que descobriu-se que determinada quantidade de uma substância A, quando somada a uma certa quantidade da substância B, dá uma certa substância AB, e que a proporção que você tem que pôr de cada constituinte está relacionada com a proporção do que você obtém, já vai dando essa ideia de elementos discretos, né? De alguma coisa que tem que obedecer a uma certa proporção. Ele começa em massa, né? Tantas porções de hidrogênio com tantas porções de oxigênio dá tantas porções de água e assim por diante. A lei das proporções, eu acho que é as leis de Dalton, que nós não vamos elaborar com muita precisão aqui, né? Não é o objetivo, elas também dão essa visão de que é necessário olhar, né, a constituição da matéria a partir dos seus elementos básicos, a partir dos átomos e moléculas, e isso sim acaba sendo um importante elemento nessa elaboração da teoria atomística ou do modelo atomístico. Bom, tudo isso evolui, né, bastante, e uma das coisas importantes que a gente tem da atomística é a teoria dos gases, né? Os gases, eles são o que eu chamo, da visão microscópica, o melhor modelo para átomos individualizados. Então, se eu imaginar aqui, né, se eu imaginar
que eu tenho um container, um recipiente que tem um certo volume V, e eu sou capaz de medir nele, e isso o pessoal desenvolveu muitas técnicas, capaz de medir pressão através de coluna, de mercúrio, ou de líquido, ou de gás, não importa, né? E também medida da temperatura. Então eu sou capaz aqui de colocar um termômetro aqui, que eu meço a temperatura. Então, através da medida da temperatura, do volume e da pressão, o pessoal foi capaz de estabelecer certas regras, certas leis para os gases. Essa é uma parte extremamente importante, tanto da química quanto da física, né? E da atomística de um modo geral. Então eles descobriram que essas grandezas obedeciam determinadas relações. E aí é uma conjugação de várias leis. Tem a lei de Gay-Lussac, a lei de Boyle, não é? A lei de Clapeyron e assim por diante. E você chega então a uma lei universal, que é a lei dos gases, de que a pressão vezes o volume é igual a um número que está relacionado com a massa contida nesse recipiente, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Esta lei dos gases é um fato extremamente relevante. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque pela primeira vez a gente consegue observar grandezas macroscópicas, que é o volume, a pressão e a temperatura, e relacioná-la com a quantidade de matéria que está ali dentro. Claro que existem outras, mas como eu disse, os gases são importantes, porque os gases, nós sabemos, são quase átomos individuais caminhando pelo espaço. Então são propriedades que daria de uma forma mais simplificada para se fazer um modelo e tentar recuperar essas propriedades. Essa lei aqui, que é a lei dos gases, que é a lei que a gente vai trabalhar aqui, ela depende dessa quantidade N, que é chamado número de mols, né? E o N, eles determinavam como sendo a massa por uma quantidade, que é o mol do gás, e o mol do gás era a massa de gás, que teria o mesmo volume, a mesma pressão, na mesma temperatura. E que dependendo do gás, você acabava tendo uma massa diferente para isso, né? Por isso que o mol é algo diferente. E o mol, ele acaba sendo pensado como sendo, obviamente, quando eu conjugo todos esses conhecimentos, eu acabo entendendo o mol como sendo a massa de matéria que tem o mesmo número microscópico de constituintes. Tá certo? É o mesmo número microscópico de constituintes. Eu não sei bem qual é esse número de constituintes, mas eu defino um conceito aqui, que é um conceito importante. É a mesma coisa eu dizer que sempre tenho que ter 1 quilo de cimento, 1 quilo de areia e 1 quilo de ferro para fazer um bloco de concreto que... Então isso define, né, em termos de constituintes, qual é a propriedade final que eu quero. Então o conceito de mol é um conceito que vai, cresce, até que o Avogadro, né, quando o Avogadro Amadeu Avogadro determina que esse número é igual a 6, praticamente, né, 6,02 vezes 10 a 23 constituintes. Esse é o chamado número de Avogadro, né, e ele determina qual é o mol. Então eles determinam que o mol é esse número de constituintes da matéria. E, obviamente, começa-se a imaginar um modelo, né? Começa-se a imaginar que existe um modelo para o gás. E o modelo que se tem é que esses pequenos átomos e moléculas imaginados, né? Porque até agora ninguém conseguiu provar que são, eles estão num certo movimento frenético dentro de um container,
E esse movimento frenético, ele acaba criando uma ideia na cabeça das pessoas de que com isso nós seríamos capazes, usando as leis da mecânica, de determinar quais são as grandezas macroscópicas ao redor de um certo volume de gás. Muito bem. O primeiro passo é que se o mol acaba sendo uma grandeza macroscópica, é necessário vinculá-lo com o mundo microscópico. E o que acontece, a lei dos gases, como eu disse, é as leis que mais intrigavam e que mais permitem a gente trabalhar com átomos individualizados. Por isso que eu acho que um dos grandes sucessos da atomística vem dos gases. Porque os gases, gás é o estado da matéria mais próximo da gente ter os átomos individualizados. Quando você vai para um líquido e para um sólido, eles já estão juntinhos, já é difícil de você individualizá-los. Então acho que é por isso que a lei dos gases vai ser extremamente importante na determinação da atomística, na determinação da constituição atômica da matéria. O primeiro passo que aparece então é ver, mas esse mol aqui, que é um certo número mágico que leva a matéria, os gases principalmente, a terem as mesmas propriedades, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, se eu tiver um mol de gás, qualquer que seja o gás, ele sempre vai ter a mesma pressão, temperatura e volume. Então, existe alguma coisa microscopicamente que leva às mesmas características macroscópicas. Então, é necessário determinar esse número. Embora eu disse aqui que o Avogadro já veio com esse conceito, não é? É necessário medir esse número. E a medida desse número é um primeiro passo na atomística. A medida do número de Avogadro é o primeiro passo no sucesso. E por que ele é essencial como primeiro passo? Porque se eu souber esse número, eu sei a conexão do mundo microscópico para o mundo macroscópico. Eu sei qual é o tamanho das coisas a nível microscópico que eu tenho que considerar para poder obter as características, do mundo macroscópico. E muitos pesquisadores, então, queriam determinar o número de Avogadro, só que ninguém se conhecia, ninguém sabia uma ideia do tamanho do átomo, etc. Os químicos tinham alguma percepção, mas não era suficiente para que se atingisse o nível que precisava para determinação. Para você determinar o número de Avogadro, que é o número de partícula, isso aqui então será agora o número de Avogadro. E o número de Avogadro, ele, para ser determinado, você tem duas coisas, Ou você sabe o mol e sabe a massa individual de cada átomo, nesse caso, obviamente, a massa que é o mol, que é representado em massa, pode ser determinado conhecendo o número. Se você conhecer a massa de cada elemento e o mol, você determina o número de Avogadro. Ou o volume, por exemplo. Qualquer propriedade que é aditiva e que representa você somar todos os elementos, você acaba determinando o número de Avogadro. Aí você pode pensar, os caras já sabiam o volume molar, que era 22,4 litros, na pressão, nas condições normais de pressão e temperatura, que é a temperatura 23 graus praticamente, e 1 atmosfera de pressão. Por que não usar aquilo e dizer que o volume de um mol é igual a N0 vezes o volume individual das moléculas? Certamente poderia, mas o pessoal já sabia que, devido à compressibilidade do gás, se eu pegar um gás e comprimir, eu estou alterando o seu volume sem alterar a sua constituição. Então eles sabiam que o volume ocupado por um gás em certas condições não corresponde a uma adição do volume direto dos átomos e moléculas, que é o que eu preciso para determinar essa relação. Então o volume acaba não sendo, para gases, uma boa opção de determinação. A melhor opção é essa. Se eu souber o mol e se eu determinar a massa de um constituinte, eu determino qual é o número de Avogadro. E o número de Avogadro, como eu disse, é importante, porque vai conectar o mundo microscópico com o mundo macroscópico.
Então aí começa uma série de tentativas para se determinar o número de avogados. E uma das tentativas que é mais bem sucedida, nessa direção que eu estou falando, é uma tentativa de um francês, que ele vai fazer um experimento muito interessante, né? Esse francês, ele chama-se Perrin, então ele vai usar um método que é o chamado método de Perrin, para a determinação do número de avogados. E o que o Perrin vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, pô, eu concordo que se eu souber o mol, ou se eu determinar o mol, sabendo a massa de cada constituinte, eu determino o número de avogados, que está aqui. A questão é, como eu determino o mol, conhecendo o Mzinho, ou como eu determino o Mzinho, sabendo o mol. Tá certo? Então, o Perrin é muito esperto. Ele vai falar assim, vamos imaginar uma situação onde eu tenho partículas que são pequenas o suficientes para se comportarem como átomo, mas grande o suficiente para que eu meça, né, qual é a massa de cada uma dessas partículas. E ele então vai lá, pega partículas de látex, todo mundo naquela época gostava de trabalhar com látex, porque eram micropartículas naturais, né? Ele faz uma solução, joga o látex e observa o seguinte, o látex se acumula mais no fundo, então aqui ele fica mais denso, aí vai ficando menos denso à medida que você sobe. É como se você pegar pó de giz, jogar dentro de um tubo, de uma garrafa PET, você vai ver que vai criar um degradê. A densidade, se eu olhar como função da altura aqui, não é? Se eu chamar essa direção de Z, tá certo? E se eu representar a densidade de partículas aqui, ρ, eu vou ver que as partículas, existe uma densidade maior aqui, no fundo, e essa densidade cai à medida que eu subo, não é? Então, o Perrin pega essa solução, isso aqui é uma solução envolvendo partículas de látex muito pequenininhas, só que elas são pequenininhas o suficiente para se comportar como um átomo, uma molécula, mas são grandes o suficiente para serem medidas o seu tamanho. Sabendo a densidade do látex, você pode determinar qual é a massa. Então, o que o Perrin faz é o seguinte, eu vou imaginar que essa situação é equivalente à situação de um gás e vou tentar daqui medir o número de Avogadro. Esse é o método de Perrin. Mas para entender isso aqui, deixa eu, né, e obviamente que por que cria esse gradiente é porque você tem a aceleração da gravidade tentando levar partículas para baixo, mas as próprias partículas e o seu movimento seguram, né, evitam que todas as partículas venham para o fundo e cria então esse degradê, cria então esse perfil de densidade. O que ele sabia? Ele falou, bom, isso aqui se comporta praticamente como um gás. Deixa eu ver como deve ser um gás na presença do campo gravitacional. Então esse é o primeiro passo. Como é um gás na presença do campo gravitacional? Então nós vamos ter que primeiro olhar como é um gás na presença do campo gravitacional, porque segundo o Perrin, deve ser parecido com isso. Então nós temos que agora olhar um gás no campo gravitacional. Se eu olhar um gás no campo gravitacional, primeiro, eu sei que o gás obedece à regra PV igual a número de mols vezes RT, né? Esse é o que eu sei. O número de mols, na verdade, ele é igual a massa dividido pelo mol. Então isso aqui fica, na verdade, a massa de gás que eu tenho dividido pelo valor do mol desse gás, RT. Tá certo? Essa é a expressão da pressão do gás. Quando esse gás está no campo gravitacional, vamos olhar aqui uma certa fatia desse gás. Eu sei que eu tenho o campo gravitacional aqui agindo. Eu vou olhar aqui uma dimensão, né? Isso aqui é a dimensão Z. Então eu vou olhar uma fatia que tem um tamanho muito pequenininho, que eu vou chamar de dz.
E para que essa fatia de gás esteja a uma certa altura Z e que esteja lá parado, é porque a gravidade, aqui eu sei que tem massa. E sei que essa massa gera um peso para essa quantidade, né? Se isso aqui tem uma área de secção A, então a massa que está aí dentro, vou chamar de Mzinho, né? Vezes G, que é o peso dessa porção, não é isso? Tem que ser igual. Aqui em cima deve ter uma pressão e aqui embaixo deve ter outra. Se a pressão a gente já aprendeu em outros lugares que a pressão ela é uma pressão hidrostática, ela age em todos os lados, né? A pressão atmosférica aperta de baixo para cima, mas também aperta de cima para baixo, né? Onde tem gás faz pressão. Então deve ter uma diferença de pressão que é dP entre a parte de baixo e a parte de cima, para que dê sustentabilidade a essa porção de gás. Então o peso que está aí, que é mg, estou imaginando que essa porção de gás tem uma massa G, tem que ser igual a essa pressão, tem que ser igual e oposta, né? Então tem que ser menos essa variação de pressão, vezes a área, uma área fictícia, não é isso? Para que dê o volume. Então estou imaginando que aqui tem uma área fictícia. Tá certo? Isso é a equação de equilíbrio para esse gás na presença do campo gravitacional. Então eu tenho que mg é igual a menos, eu vou multiplicar e dividir por dz, de tal maneira que A, que é a área de secção, vezes dz é o volume. Então isso fica menos o volume vezes dp dz. Tá certo? Essa é uma equação que equilibra uma certa quantidade de massa que está aqui. Mas, se eu imaginar que o ar é um gás e que tem um mol, vamos lembrar que a massa, não é? A massa é igual ao mol vezes o número de moles. Então isso aqui é igual ao número de moles que eu tenho lá, que eu chamei de N, que é já é um padrão que advém desde a lei dos gases, vezes o mol desse gás, e isso vai me dar a massa, vezes G, é igual a menos V dP dz. Essa é uma equação interessante que eu obtive aqui e que mostra o equilíbrio, né? Essa equação é uma equação que mostra o equilíbrio entre as porções, as camadas de um gás na atmosfera com a ação do campo gravitacional. Essa pequena porção aqui, ela se equilibra de acordo com essa... Tem que ter uma variação de pressão para que haja uma variação de concentração do número de moles. Então aqui, quando você coloca isso dentro da vasilha, o que está acontecendo? Está acontecendo que cria um gradiente de concentração ou do número de moles que você tem em cada ponto devido ao equilíbrio que é estabelecido. E isso equivale a ter uma variação da pressão com a altura. Mas isso é mais ou menos o que você está vendo aqui. Porque se eu lembrar a equação dos gases ideais, à medida que varia a massa ou o número de moles em cada ponto, varia a pressão. Por isso que vai tendo a pressão no campo gravitacional, ela diminui. Essa é a chamada variação barométrica, né, da pressão, e que é extremamente importante, essa variação da pressão com o campo gravitacional, com a altitude que você está no campo gravitacional. Então, nós vamos pegar essa equação agora, vamos voltar aqui em cima, nós sabemos que estamos lidando com um gás no campo gravitacional, nós obtivemos uma equação que é que o número de mols vezes o mol vezes G é igual a menos a V dP dz. Então a variação da pressão com a altitude na presença de um campo gravitacional corresponde
em cada ponto, né, está relacionada com como a pressão varia, com qual é a quantidade de gás que ali se encontra. Muito bem, então, daqui agora eu posso tirar o seguinte, dessa expressão, eu posso lembrar da lei dos gases, que a pressão vezes o volume é nRT, e no lugar do volume, colocar nRT dividido pela pressão. Então, obtenho uma equação que diz o seguinte, o número de mol vezes o mol do gás, vezes a constante, a aceleração da gravidade. Isso é igual a menos N vezes R vezes T, não é isso? Vezes 1 sobre P dP dz. O número de moles, claro, cai, desaparece. Portanto, eu tenho uma equação que diz o seguinte, dP sobre P, em cada ponto do campo gravitacional, tem que ser igual a menos o mol do gás que está ali, vezes a aceleração da gravidade, dividido por RT, vezes a fatia que eu estou considerando dz. Essa equação que nós obtivemos é uma equação que governa a variação da pressão de um gás na presença do campo gravitacional G. Então, quando você sobe a montanha, você vai aumentando o G, a pressão tem que estar diminuindo a uma taxa que é dada por essa expressão. Claro, isso assumindo que o gás está quietinho, em equilíbrio com ele mesmo e com todo o resto. Não tem corrente de ar, né? Isso não pode ter. E essa equação é importante porque ela fala o seguinte, pô, se você for capaz de medir a variação da pressão, né, você é capaz de medir o mol dessa substância. Então, se eu pegar e for subindo a montanha e medindo quanto que a pressão está diminuindo e montar um gráfico aqui da variação da pressão, eu sou capaz de alguma maneira, determinar qual é o mol do ar. Entendeu? Essa é a ideia. É usar a variação gravimétrica, vamos dizer, né, da pressão para determinar qual é o mol daquele gás. Essa forma diferencial talvez fique difícil de enxergar o que eu quero mostrar. Então eu vou transformá-la, vou integrá-la, né? Eu vou imaginar que eu tenho, que aqui eu vou chamar de Z igual a zero. Então aqui é Z igual a zero. E a uma certa distância Z, eu vou dizer que lá tem uma pressão P de Z. Se eu fizer isso, eu pego essa equação e faço uma integral dela. Então, a integral de P0, que é a pressão na superfície, até P de Z, que é a pressão num ponto determinado, de dP sobre P, tem que ser igual a menos mol da substância que eu estou considerando, vezes G, vezes RT, que são todas constantes, integral de 0 a Z, dz. Então eu tenho aqui, estou transformando essa equação diferencial numa equação integral. Essa integral são triviais de serem feitas, certo? Então eu vou fazer essa integral, a integral de dP sobre P é logaritmo de P. Então eu tenho, na verdade, logaritmo de P de Z sobre P0, o resultado dessa integral, é igual a menos o mol vezes G dividido por RT vezes Z. Tá certo? De onde eu posso tirar agora a equação ou a expressão da variação da pressão com altitude, com Z. Portanto, P de Z, invertendo esse logaritmo, é igual a P0 vezes a exponencial de menos o mol vezes G dividido por RT, Z. Lembrando que o mol é a massa molecular expressa em gramas e tudo isso, coisa que a gente sabe hoje, mas que naquela época sabia-se que era uma quantidade de matéria que tornava as leis dos gases invariantes. Isso então, se eu souber a massa de uma molécula de ar, e se eu subir, vou subindo a montanha vendo como varia o Z, eu venho aqui, sei quem é esse, sei quem é a pressão inicial,
sei quem é o Z, eu determino qual é o mol que satisfaz essa equação. Concorda? E é isso que o Perrin tinha em mente. Ele falou, pô, mas eu não sei qual é o tamanho, qual é a massa de uma molécula. Eu sei qual é o mol do ar. Eu não sei qual é a massa da molécula. Por outro lado, se eu trabalhar com partículas de látex, bem pequenininha, que eu fui no microscópio, vi o tamanho, sei a densidade, determinei a massa das partículas de látex, ela vai se comportar exatamente como um gás na presença do campo gravitacional. Aí, eu sou capaz de determinar a pressão ou algo relacionado com a pressão ao longo da posição e com isso determinar qual é o mol. Então eu vou fazer o oposto, vou trabalhar com uma substância que eu sei a massa de cada partícula, vou determinar o mol, tá certo? E daí voltar e ver qual é o número de partículas que cai dentro do mol, que é o objetivo aqui, que é determinar o chamado número de Avogadro. Muito bem. Lembrando a relação dos gases, né, que PV é igual a nRT, você sabe que eu posso converter essa relação, dividir por volume aqui. Se todo o resto for constante, a pressão é proporcional à densidade. O fato de que a pressão é proporcional à densidade me cria, essa equação pode totalmente ser convertida como sendo a densidade de partículas como função de Z, não é? Obedece à mesma equação. Então, a densidade de partículas também é o mol vezes G dividido por RTZ. Porque nessa situação é muito mais fácil determinar qual é a densidade de partículas em cada ponto, né, como função do Z, e daí extrair qual é o mol dessas partículas de látex. Sabendo o valor da massa de cada partícula, sabendo o mol, eu determino quem é o número de Avogadro, porque eu sei o mol é o que eu vou medir aqui, a massa de cada partícula é o que eu tenho, e portanto eles estão conectados pelo número de Avogadro, que é o número que eu quero determinar. Então, a ideia do Perrin é muito simples, não é? Ele vai gerar uma situação que é parecida com o gás atmosférico, que é a suspensão de partículas de látex em solução na presença do campo gravitacional. Num tubo de vidro, provavelmente, vertical, onde você consegue medir com meios ópticos, ou basta você ver a turbidez no meio, você sabe determinar como que a densidade está variando. Então eu determino como que a densidade varia com Z, e aí determino o mol. Normalmente, só para ficar mais claro para você, o que a gente faz é um gráfico logaritmo, basta tirar o logaritmo aqui, e o que eu faço é escrever realmente o logaritmo, faço um gráfico onde eu determino o logaritmo da razão da densidade no fundo pela densidade na posição Z, e o que eu tenho são pontos que obedecem uma reta descendente. À medida que eu cresço Z, eu diminuo a densidade de partículas, e a inclinação dessa reta, né, a inclinação dessa reta é exatamente a inclinação da reta que eu obtenho, é exatamente essa grandeza, que é o mol vezes G, que o mol eu não conheço, G eu conheço, a constante dos gases e a temperatura, obviamente eu conheço, a constante universal dos gases você conhece da lei dos gases, e a temperatura você determina com o termômetro colocado aqui na posição do seu experimento. Então o Perrin fez isso. Ele pegou e foi lá e determinou qual era o mol das partículas de látex, a massa das partículas de látex que ele estava usando nessa suspensão, e determinou o número de Avogadro. E ele obteve um número que era 6,8 vezes 10 a 23. Extremamente próximo dos números de Avogadro mais bem medidos ultimamente, que é 6,02, mas com partículas de látex e tudo isso, é o melhor que ele pôde determinar. Então ele determinou, através dessa verificação barométrica, qual era o número de partículas que deveria ter um mol.
Se ele sabia o número de partículas que você precisa para determinar o mol, você sabe, agora você volta nos gases reais, aí você vai lá e volta nos gases reais e fala, bom, mas eu sei que, por exemplo, vapor de água, eu preciso de 18 gramas de vapor de água para formar um mol. Ou seja, 18 gramas de água forma um mol e tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Só que 18 gramas de água também, né, ocupa um volume que é da ordem de 18 centímetros cúbicos de água. E isso tem que ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes o volume de cada molécula, mais ou menos. Agora, voltei para uma situação onde a água, que as moléculas estão bem próximazinhas, né? Usei os gases, usei o conceito de mol, volto e determino que o tamanho, né, associado com essas moléculas tem que ser da ordem de 10 a menos 8 de centímetros, que é o angstrom. Ou 10 a menos 10 metros. Então agora eu passo a ter uma ideia clara qual é o tamanho dos objetos que eu estou lidando, né, ao considerar o mundo atômico. Eu tenho aqui o mundo microscópico, que ele é constituído de objetos que são da ordem de 10 a menos 8 de centímetros. E esses objetos do meu mundo microscópico, que são os átomos, né, eles formam o mundo macro, que são da ordem de centímetros. Então eu tenho uma escala aqui para preencher. Quem preenche essa escala é o número de Avogadro, que é da ordem de 6 vezes 10 a 23 partículas. Mas eu sei agora qual é o tamanho desses objetos. Sei qual é o tamanho desses objetos e, portanto, posso imaginar que eu sou capaz de, agora, fazer um modelo para eles e determinar se eles são capazes ou não de reproduzir o mundo macroscópico que nós temos. Então, o modelo de gases e a determinação do número de Avogadro acaba sendo fundamental, porque faz a conexão do mundo microscópico para o mundo macroscópico. Aqui existe um fator de 10 a 8 que eu tenho que preencher. Então, toda vez que eu vou criar, que eu vou tentar entender o mundo que me rodeia, eu tenho que imaginar que ele é constituído por partículas que são do tamanho dessa ordem, de 10 a menos 8 centímetros. Agora, isso me dá a dimensão, isso me dá a escala para ir do mundo microscópico ao mundo macroscópico. Mas não me dá o resto todo. Eu ainda tenho que saber do que o átomo é feito, porque cada átomo é diferente, por que ferro é diferente de cobre. Então, existem dois aspectos que nós vamos tomar agora. O primeiro é como que eu modelo o mundo macroscópico a partir de pequenos constituintes, do ponto de vista da sua dimensão e da sua massa. A segunda coisa é como é a estrutura interna e a constituição interna de cada um desses elementos que chamam-se átomos. E é isso que nós vamos fazer nas próximas aulas. Nós vamos sair primeiro olhando o objeto na sua dimensão e na sua massa. Em seguida, nós vamos para as suas propriedades internas e tentar fechar o nosso entendimento do mundo microscópico através da atomística para depois dar os passos seguintes e elaborar teorias e modelos mais legítimos, né? Que reproduzem melhor o universo que nós vivemos. E daí, obviamente, todo mundo sabe que vai ser o nascimento da mecânica quântica. Até mais.